Boa tarde, Juventude Promissora. Hoje é dia 7 de outubro de 2021. Meu nome é Ricardo Machado e essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros, aqui do campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Esse é o curso técnico de Segurança do Trabalho. Deixa eu receber aqui a Emily, que acabou de chegar. Então, quem está chegando agora aí, estou colocando aqui no chat o link da frequência. E hoje, gente, a gente vai tratar aqui de plano de emergência, tá? Na aula passada a gente falou de líquidos inflamáveis, da NR20, né? E eu comentei que lá na NR20 existe uma previsão de um plano de emergência. Claro que para líquidos inflamáveis interessa a emergência de incêndio, mas também outras, como vazamentos, né? A questão de contaminação do meio ambiente. E temos outras NRs que falam de planos, e claro, como a nossa disciplina aqui é de incêndio, a gente vai focar na IT do plano de incêndio, tá? De emergência de incêndio. Deixa eu abrir aqui a slide. Só um momento, peraí. Um problema aqui, permitir. Está dando um chabu aqui no meu slide. Sim, reta final, amanhã acaba a nossa disciplina, né? Façam aí as tarefas, está aqui a Emily, está dizendo aqui no chat, né? Deixa eu compartilhar de novo, deu um problema aqui, não sei porquê. Agora sim, emergência do PowerPoint. Vamos lá. Então, reta final, daqui a pouco vocês já se livram do curso, né? Porque agora é o último semestre, né? Se ainda as outras disciplinas também encerram amanhã, acho, né? Lá. Estão vendo aí a minha tela? Me fala aí no chat se está vendo esse slide. Estão vendo? Fala aí no chat se vocês estão vendo esse slide, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim, beleza. Ó, gente, então, qual é a diferença, né? Por que a gente chama de plano, não chama de programa? Nas normas, nas NRs, né, a gente tem várias citações de programas. Temos os dois principais, aí, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É claro que o Controle Médico de Saúde Ocupacional é um programa que sempre vai se referenciar aos programas de análise de risco. Então, para o caso da indústria da mineração, a gente tem lá o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Para o caso da indústria da construção, a gente tem o PCMAT, né, Programa de Controle de Meio Ambiente e Trabalho da Indústria da Construção Civil, e outros tipos de indústria ou de atividades, não só a indústria, mas o comércio, o agronegócio, os serviços, também vão usar PPRA. Tá? Algumas fazem um incremento do PPRA, da NR9. Por exemplo, a NR32, que fala dos serviços de saúde, ela manda usar o PPRA com algumas coisas, alguns incrementos ali, principalmente para o risco biológico. Tá? E, recentemente, né, a NR1 foi reformada, e a NR9 também, e aí os programas, o PPRA vai ser substituído por um outro programa chamado Programa de Gerenciamento de Risco, que já existia com esse nome lá na NR22, da indústria da mineração, mas agora vai servir para todo tipo de empreendimento, né, o PGR. Tá? A diferença de plano e programa, gente, é que num programa eu tenho cronograma, tenho calendário de execução. Tá? Então, é importante a gente separar isso, né? O que é sonho, o que é plano e o que é projeto ou programa. Tá? Então, sonho seria uma meta lá, eu quero fazer, por exemplo, quero casar, né? Então, isso seria lá uma meta a ser atingida. Mas, se eu só tiver vontade de casar e não me preparar para casar, por exemplo, arrumar uma pessoa que queira casar comigo, depois reservar lá uma igreja, marcar uma data, no cartório de registro civil, sei lá,
acaba não se concretizando esse sonho, né? Então, se eu programei, mas para eu me programar, eu tenho que saber as etapas que eu vou realizar, né? Então, normalmente, num casamento, a pessoa primeiro reserva a igreja, né? Quem é católico aí tem a dificuldade, porque aqui em Natal, principalmente, as igrejas você tem que reservar com um ano de antecedência. Então, marcada essa igreja, essa data, e o mês mais difícil que tem é o mês de maio, né? Porque é o mês das mães e das noivas. Toda mulher gosta de casar em maio, né? Mas assim, marcado isso, aí eu tenho que desmembrar as outras datas. Por exemplo, onde é que eu vou encomendar o bolo, como é que eu vou encomendar flores, decoração, aquele cara que toca o trompete lá na entrada da noiva, lá da igreja e tal, né? Então, basicamente, um programa é isso, você tem metas no tempo. Claro que na nossa área aqui de segurança do trabalho, a gente vai definir essas metas a partir de uma análise de risco, né? Uma análise do ambiente de trabalho, no caso do PPRA, risco físico, químico e biológico, né? Riscos, né? Então, e também nada impede de eu analisar os riscos mecânicos, os riscos de acidente e também os riscos ergonômicos, apesar de existir também a previsão de um documento separado aí para risco ergonômico, né, que é a análise ergonômica do trabalho, da NR17. Então, isso é um programa, tá? Esse programa vai definir as medidas de controle, o pessoal chama de mitigação, né, medidas de mitigação de risco, é um termo técnico aí. Só que, assim, algumas coisas eu não tenho como programar porque elas não são rotineiras. Tá? Eu tenho lá um ruído, ele normalmente existe ali, eu vou programar a melhoria dessa condição de trabalho ali para que as pessoas não adoeçam com esse ruído. Okay? Então, isso dá para programar. Agora, uma emergência não dá para programar. O que a gente pode programar de emergência é o preparo para a emergência. Tá? Então, aquela coisa, né? Na paz se prepare para a guerra, na guerra se prepare para a paz. Então, eu não estou em guerra ainda, mas eu já estou comprando armamento, treinando meus soldadinhos, afiando a espada, né? E na medida que, quando ocorrer a guerra, eu já estou pronto. Né? Então, o plano de emergência ele não tem data de execução, mas eu posso ter um anexo no plano de emergência que é um programa, por exemplo, de capacitação, treinamento, simulados, né? Eu posso ter um programa de manutenção dos meus equipamentos de incêndio, como é que eu vou fazer a manutenção, inspeção, tal, né? Tá? Mas o plano de emergência em si, ele não tem data, por isso que a gente chama aí de plano, tá? Vamos lá. A gente vai tratar aqui nessa aula de hoje, né, vamos dar o foco aqui no plano de emergência de incêndio, tá? De controle de incêndio. E ele é baseado na NBR, da Norma Brasileira Regulamentadora, número 15.219, aqui da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Lembrando que a ABNT não é lei, tá? Mas se eu tiver uma lei que cite uma norma da ABNT, aí ela tem força de lei. Tem peso de lei, inclusive pode ser fiscalizada e pode ser atribuídas multas, né? Ou atribuídas, por exemplo, a porte de algum serviço, né? Esse aí de eu não dar o alvará de ocupação para o seu prédio, porque você não tem uma brigada de incêndio aí, não tem um plano de emergência. Essa norma ela é citada lá na IT 16, que é a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Mas além dessas, lá na NR20, ó, nesse item 20.15.2, vou colocar aqui o link de chamada para quem chegou atrasado. Na NR20, então, é previsto que você vai ter um plano de resposta de emergência para as instalações classes 1, 2 e 3, quer dizer, para todas as instalações que operam com líquidos combustíveis inflamáveis. Né? E aí a gente vai usar normas técnicas nacionais e quando não existirem, ou quando essas normas forem omissas, a gente vai usar normas internacionais. Tá? E a primeira coisa que tem que ter esse plano seria esse referencial técnico normativo. Que normas eu estou usando para definir o meu plano de emergência. Tá? Se lembre que trabalho técnico não é trabalho acadêmico. Tá? A gente tem normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, por exemplo, como é um artigo, como é um trabalho de conclusão de curso, caso de vocês aí, uma monografia de conclusão de curso, como é uma dissertação, como é uma tese, como é um projeto de pesquisa, para a gente poder, por exemplo, conseguir progredir aí
um mestrado ou um doutorado, ser aceito e progredir no mestrado ou doutorado. Então, temos normas da ABNT para isso. Para programas, aí nós temos outras normas técnicas, tá? Podem ser até da ABNT também, mas o que eu quero dizer para vocês é que não vai ter aquele capítulo assim, ó, agradecimentos à minha mãe que sempre me apoiou nos momentos de fraqueza dessa empresa. Né? O objetivo geral é prevenir o incêndio. Objetivos específicos, quando acontecer um incêndio, a gente apaga, quando pegar fogo, a gente abandona. Não, tá? Não é trabalho acadêmico, trabalho técnico. É claro que vocês estão passando pela academia, né? A gente está passando por uma escola de formação profissional, e vamos ter um arcabouço aí científico, tecnológico, para bular os nossos projetos, nossos programas, nossos planos. Beleza, tá? O que eu quero dizer para vocês é que não precisa de, de resumo expandido, de abstract, nada disso, tá? Mas pode ter, por exemplo, anexos, né? E vão completar, por exemplo, modelos de documentos que esse programa, que esse plano vai usar, então a gente pode anexar. Normalmente tem uma introdução, como todo o texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a gente vai ter uma introdução para explicar o que é esse programa, baseado em que ele é, né? Esse plano, esse programa, ele é feito, né? Então, essa aí é a estrutura para o plano de resposta de emergência da NR20, né? De líquidos e combustíveis inflamáveis. Então, nome e função dos responsáveis técnicos pela elaboração e revisão do plano, estabelecimento dos possíveis cenários, já vamos ver o que é isso, né? E por trás de mim vocês estão vendo aqui um cenário, né? Claro que esse cenário aí não é um cenário para a produção de vídeos, né? Então, o cenário seria as situações possíveis de emergência. Tá? Por exemplo, uma invasão alienígena, um atentado terrorista, a queda de um meteoro, um pulso eletromagnético, raios coronais, aí, de descargas coronais aí do Sol, e esses aí eu já estou até exagerando, né? Mas assim, incêndio, explosão, vazamento, inundação, a gente vai ver alguns aqui. Tá? E aí sim, os procedimentos de resposta para cada cenário desse que o plano vai contemplar, e o cronograma, acabei de dizer que plano não tem cronograma, mas esse cronograma aí seria para os exercícios simulados. Né? O cronograma, a metodologia desses exercícios e como são feitos os registros. Normalmente a gente registra esses exercícios nas atas de reunião da brigada de incêndio. Mas eu posso bolar também um modelo de relatório para esses registros aí. Pode ser um registro eletrônico também. Tá? E um cronograma, aqui no IF, por exemplo, a gente fazia, né, quando estava no presencial, a cada 6 meses, um exercício simulado de abandono. E a cada ano a gente fazia os exercícios de capacitação da brigada e uma outra coisa chamada Circuito do Fogo, que era o treinamento básico de extintores de incêndio, de 2 horas, que a gente fazia pelos campos, aí viajava o IF todo aí, ia treinando as pessoas nos campos. Chamava circuito, porque em um ano a gente dava volta nos 22 campos, né? Na época eram 21, a reitoria mais 21, né? A reitoria mais 22, que temos o de Jucurutu, agora mais recente. E aí, normalmente, quando ia lá em Apodi, já ia em Pau dos Ferros, quando ia em Currais Novos, já ia também em Caicó. Então, a gente fazia realmente um circuito para economizar, otimizar as viagens, né? Fazer esses treinamentos. Então, isso pode estar descrito no meu plano de emergência e pode até ser clonado para um plano de capacitação geral de segurança do trabalho da minha empresa. Posso ter também um programa de treinamento, né? Para ficar bem claro aqui, olha só, o curso de vocês, Técnico de Segurança, ele tem um plano de curso, que tem lá as disciplinas, os conteúdos, as cargas horárias, a qualificação dos professores, isso é um plano. Agora, quando eu abro uma turma, não fui eu que abri, foi o professor Kleber Medeiros, aí, que era o chefe o coordenador de curso, quando ele abre essa turma aí de vocês, aí essa turma tem uma programação, calendário de execução, primeiro semestre, segundo semestre, qual é o semestre que vocês vão executar e qual disciplina se coloca em cada semestre, de acordo com o plano, entenderam? O plano de emergência aqui, ele não tem data, porque eu não tenho como saber quando ocorrerá a emergência, tomara que nunca ocorra, né? Ocorra. Normalmente, o projeto preventivo,
o plano de manutenção e o plano de emergência fazem parte de um programa maior, que é um programa de prevenção de incêndio. A NR22, lá da indústria da mineração, antigamente se chamava Trabalho Subterrâneo, e foi, se eu não me engano, foi em 2014. Não, foi antes, 2005, 2006, ela foi reestruturada para se transformar na NR mesmo da indústria da mineração, né? Então, por que isso? Porque existe mina de superfície também, tá? E aí, lá no capítulo 32, lá no norma 22.32.1, fala aliás, 32 fala do plano de atendimento em emergência, o PAI. E ele estabelece ali, além do incêndio, né, também inundações, explosões, desabamento, paralisação do fornecimento de energia do sistema de ventilação principal da mina, que é uma emergência mesmo, que as pessoas podem morrer asfixiadas lá dentro da mina. Então, acidentes maiores, rompimento de barragens aí, e outras situações para aquela característica daquele tipo de mina. Então, veja aí que já temos alguns cenários diferentes, além do incêndio, né, para a indústria da mineração. E alguns possíveis cenários para um plano geral aí, ó, incêndio, claro, que é o foco da nossa aula de hoje, mas também explosão, pânico, vítimas, problemas de mobilidade, como, por exemplo, interrupção, a gente ficar trancado dentro de um ambiente ou dentro de uma cidade, também crimes, né, atentados aí, crimes, imagina lá nos Estados Unidos, sempre ocorre, né, os atiradores, o cara resolve voltar para a escola e se vingar de algum bullying que ele sofreu na juventude lá, então compra lá um fuzil AR-15, uma pistola, qual é o nome da pistola que eles usam muito lá, deixa eu fugir aqui o nome agora, essas pistolas de 9 milímetros, né, e vai armado lá, igual o soldado John Rambo, e resolve matar as crianças lá e tal, né? Então isso é um crime, né, então, as escolas lá têm um plano de emergência para esse tipo de situação, o que fazer, né. Tem um colega que trabalha lá, ele disse que ele tem um walkie-talkie na cintura, todo professor tem. Quando ocorre qualquer ocorrência, o professor é acionado naquele canal ali, e dizendo, ó, está tendo aí um atentado na escola, então eles têm que trancar a porta e manter os alunos dentro da sala de aula, sabe? Bota lá, calça a porta da sala de aula com a cadeira e bota os alunos no canto lá, e até que a polícia consiga neutralizar ali a ameaça, né? Então, o nosso foco aqui dessa aula é a caixinha vermelha aí de incêndio, tá? E no plano de incêndio, né, de prevenção de incêndio, de controle de emergência, chamado aí de PCE, eu tenho que ter procedimentos para o alerta, que é quando eu descobri que tem um incêndio, né, um alarme. Então, após identificada essa situação de emergência, alertar os ocupantes e os brigadistas da edificação. Esse é o procedimento de alerta. Então, como pode ser esse alerta? Pode ser através do alarme de incêndio do sistema preventivo, pode ser através de uma pessoa que alerte para aquilo ali, né, alguém que visualizou aquela situação. E aí, como é que eu vou me comunicar, né? A gente tem que pensar num sistema de comunicação, como eu vou me comunicar com as pessoas dentro da empresa para que a brigada vá até lá no local, aqui está esse bonequinho com a lupa, analisar a situação, se é um alarme falso, ou se é uma situação que eu vou precisar chamar o corpo de bombeiros, se é uma situação que eu vou precisar abandonar a área, né? E, claro, se alguém se machucou, se vou precisar prestar a PH, né, o atendimento pré-hospitalar, que a gente também chama de primeiros socorros. Nesse caso aqui, dependendo das funções vitais aí, aplicar aqui a ressuscitação cardiopulmonar, né, RCP. E, às vezes, eu tenho que cortar a energia para bloquear, para poder combater o incêndio ou para extinguir a chama lá mesmo, tá? Cuide aqui, teve um conhecido de um amigo meu aqui que pegou fogo no cabo da geladeira, ele resolveu jogar água ali para apagar, né, e tomou um choque e morreu. Tá? Então, nesses casos, eu tenho que cortar a energia, né, antes, né, de morrer, tá, claro. Às vezes, só cortando a energia, eu já estou extinguindo o incêndio. Nem sempre, gente, a proteção do circuito elétrico, ela atua
Tá? Essa semana eu estava aqui em casa passando roupa e o ferro deu um chabu ali, deu um pipoco. Pá! Aí o ferro passava, pum, desarmou o disjuntor. Então dei sorte ali de ele fechar um curto que atingiu a corrente de proteção do circuito, que ali no meu caso aqui é 10 amperes. Um disjuntor, esse circuito ali de 10 amperes. Mas às vezes esse mau contato não é o suficiente para gerar uma corrente que desarme o circuito e provoca um princípio de incêndio. Tá? Então alguém vai ter que ir lá desarmar o disjuntor. Se for necessário, a gente vai abandonar essa área e a gente tem que ter um ponto pré-estabelecido, um ponto de encontro, um ponto onde eu vou posicionar essas pessoas. Nem sempre, gente, eu tenho como me afastar da edificação. Imagina que é uma plataforma de petróleo. Então, vou ter que ter um ponto onde eu vou ter ali um escape, né? Uma balsa salva-vida, um escape, um heliponto para ser resgatado. Nas edificações mais comuns aí, a gente tem, claro, um ponto que é fora da edificação. Em algumas edificações mais altas, como a gente já viu nos nossos projetos aí, nossas aulas de projeto, a gente pode ter um refúgio, um ponto de refúgio, onde eu vá me abrigar enquanto esse sinistro é debelado. E às vezes eu preciso confinar o sinistro, para evitar a propagação. Acontece isso em algumas situações, né, mas uma que me lembro agora é na indústria têxtil, aqueles fardos de algodão, quando você tem essa parte de fiação, né, de cardas ali de fiação, e pega fogo num estoque desse de fardo de algodão, in natura, você não consegue apagar, você mete água, ele umedece por fora, mas o fogo queima nas entranhas, e a solução é você confinar esse local, para não deixar se propagar esse fogo, e deixar acontecer uma queima controlada. Você vai mandando água para o fogo não se alastrar, mas você já sabe que vai perder aquele material. Uma das coisas que a gente usa para simulação, acho que eu já comentei para vocês aí lá na, na aula de rotas de fuga, né? São simuladores virtuais, né? Então esse aí é o Simulex. Eu mandei para vocês ontem aí no WhatsApp um linkzinho de um vídeo sobre esse software, tá? A gente tem softwares em 3D, como esse aí. Então você marca lá na planta quantas pessoas tem em cada compartimento e ele dispara e aí vai as pessoinhas vão andando, né, na marcha normal humana, em escala, claro, na planta aí. E aí a gente consegue identificar os pontos de gargalo, né, para poder identificar oportunidades de melhoria, por exemplo, abrir mais uma outra rota de fuga, mais uma saída e tal, né? Então se usam aí os simuladores virtuais, né? O abandono, né? Também eu posso ter que isolar a área para evitar que as pessoas voltem, depois do abandono, voltem àquela área, enquanto não foi resolvido realmente o problema do sinistro. Se lembre que depois de um incêndio vem o rescaldo, né? A gente mete água para evitar que o fogo volte, mas depois eu não vou voltar para lá normalmente, né? Vai voltar para lá uma equipe de manutenção para retirar escombro, fazer pintura, fazer novas instalações, e para depois eu permitir a entrada das pessoas e rotineiramente trabalho naquele ambiente. Então, evitar acesso de pessoas aqui não autorizadas. O processo de extinção é aquele treinamento que a gente vai fazer para usar os sistemas de combate, né, os sistemas principalmente de hidrantes e de extintores, né, e até que para restabelecer ali a normalidade. E ao final a gente faz uma investigação para ver as causas desse incêndio e evitar um novo incêndio. Eu sei que você já deve estar imaginando aí que é muito difícil investigar um incêndio, porque todas as provas foram queimadas, né? Mas não é assim não, você consegue, uma investigação técnica mesmo, você consegue identificar. Eu acompanhei uma vez na minha carreira aí, que foi lá em Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, ocorreu o seguinte, deixa eu receber aqui a Franciele, que acabou de chegar, só um momento. Então, sobre a investigação de incêndio, né? Aconteceu o seguinte, na hora do almoço, iniciou um incêndio no prédio, no terceiro andar do prédio da editora, é um prédio de 3 pavimentos, o último pavimento não é laje, inclusive era um prédio pré-moldado, assim, lajes pré-moldadas, e a última cobertura, a última andar não tem laje de cobertura, era um forro
e lã de vidro, cartonada, né? E ela é incombustível, mas o fogo se propagou por cima dessa estrutura, a fumaça e o fogo se propagou ali por cima e foi caindo essas estruturas e pegando fogo em outros lugares, né? Então, quando eu cheguei lá, na época eu trabalhava na segurança do trabalho, lá da universidade, eu era o chefe do setor de segurança do trabalho, lá, o diretor do setor de segurança do trabalho, e quando eu cheguei no local, estava lá o reitor, observando o trabalho dos bombeiros, o bombeiro já estava apagando, né? Isso era em torno de 2 horas da tarde, assim, tinha chegado do almoço ali, e corri para lá, né? Alguém já me deu a letra lá, fui para lá. Aí o reitor disse, Ricardo, o que você precisa? Eu disse, professor, eu quero entrar. Não, então peraí, chamou o tenente, por aqui, eu quero botar o meu engenheiro aí dentro desse incêndio aí. Aí o tenente, não, tudo bem, vamos lá, bota aí o EPI. Vamos equipar o engenheiro aqui. 2 bombeiros me seguraram lá, botaram dentro daquela roupa, né? Você calça as botas primeiro, depois puxa a calça para cima, né? A calça é acoplada na bota. E usei o material deles mesmo, né? Capacete e tal, jaqueta lá, e entrei com o... Mas já tinha apagado o incêndio, por isso que eles deixaram eu entrar também, né? Ah, porque eles estavam fazendo o trabalho deles e estavam fazendo o rescaldo, então água pra caramba, né? Tava vazando água já para os andares de baixo, e pegou fogo no andar, todo o último andar. E aí aquela coisa, aquele cenário de guerra, né? Caindo coisa, pá, lâmpada, pedaço do fogo, e as paredes quentes, assim, parece que você entrou numa churrasqueira, né? E água evaporando, aquele cenário de guerra, né? E aí o oficial lá, era um tenente, ele disse, não, vamos comigo aqui que eu vou investigar o incêndio, agora é o momento. Aí fui com ele, né? Ele disse, ó, tá vendo aqui essa área aqui? O fogo chegou aqui, mas não derreteu a esquadria de alumínio dessa janela, então não chegou na temperatura de fusão do alumínio, né? Olha aqui essa tomada, vamos ver aqui, ó, derreteu o isolamento da fiação, mas não derreteu o cobre. É sinal que não foi curto-circuito nessa área aqui. Então, não varrei a instalação elétrica, como até o painel elétrico do andar, tá vendo? Não desarmou nenhum disjuntor. Então, provavelmente não foi um curto, um problema de curto-circuito. Vamos aqui, essa outra sala aqui, o que que é? Essa sala aqui é a sala Eu conheci o prédio, claro, né? Essa sala aqui é a sala onde fica armazenado o papel para máquina fotocopiadora. É muito comum pegar fogo na estufa desse papel. Então, vamos lá ver, abrimos a estufa, todo o papel dentro da estufa não tinha pego fogo. Estava protegido, estava tudo chamuscado por fora, assim, né? Disse, não, então não foi isso. Lá a gente usa uma estufa, assim, uma lâmpada até, para secar o papel no inverno, né? Porque senão ele começa a grudar um no outro, né? E às vezes isso é improvisado, tem gente que bota uma lâmpada dentro de uma caixa de papelão para secar papel, né? E não foi isso, né? Aí, numa outra sala, ele viu lá que chegou à conclusão que o incêndio foi criminoso, viu lá a porta trancada numa sala, o incêndio iniciou lá numa lixeira não, um balde de plástico, onde tinha dentro uns cartazes, esses banners aí que a gente usa em eventos, e ele chegou à conclusão que alguém abriu a porta e tocou fogo ali e trancou a porta. Essas portas, e aquela porta é possível fazer isso porque essas portas de divisória, nesse modelo ali, né? Você tem um botão na maçaneta que você aperta e aí você bate a porta e ele trava. E aí para abrir só com a chave, né? De fora para dentro. Então concluiu ali, dentre outros fatores, que foi um incêndio criminoso, né? No horário de almoço, como aquele prédio não tinha portaria, livre acesso, né? Alguém entrou ali, encontrou essa sala aberta e resolveu fazer esse vandalismo, isso, lá. Ah, agora, se lembre, né, a gente viu já nas nossas aulas, né, que 90% dos incêndios do Brasil, isso é a estatística do Corpo de Bombeiros, desse tipo de análise aí, né, 90% é parte elétrica, né, mas eu tenho as outras causas naturais, então, vandalismo, atentados, explosões, vazamentos, outras causas que podem ocorrer também. Né? E para isso serve a investigação do incêndio. Ó, ao final do plano de emergência, já vou abrir um para vocês aqui depois do intervalo, aqui do IFRN, eu tenho que ter uma planta com as rotas de fuga, porque além de todos os procedimentos que eu vou detalhar no plano, eu tenho que ter um esquema aqui para poder conduzir os treinamentos, para poder estar atualizando, e toda reunião de brigada de incêndio, a gente atualiza isso, né, relembra, né? Então, são duas coisas, um plano de rota de fuga, onde a gente vai destacar os corredores e sinalizar, não é o mesmo projeto que a gente faz para aprovar no bombeiro, tá?
A gente já estudou isso, quando a gente estudou rota de fuga, abri aqui no AutoCAD, tem uma simbologia, né, para a gente marcar onde é que vão as placas, a altura que a placa vai, que tipo de placa, né, também a sinalização, a iluminação de emergência, além do cálculo das larguras dos corredores e as distâncias, né. Mas esse aqui é uma coisa mais prática, assim, ó, tá aqui, ó, já está sinalizado, o prédio já existe, já tem as placas, já foi aprovado pelo bombeiro, e a gente olhando numa planta, é por aqui que a gente sai. E antes, né, dos treinamentos, a gente pode, e normalmente também nas inspeções, né, verificar se essas rotas de fuga estão ok, se não tem nenhuma porta trancada, se não tem algo obstruindo um armário, alguma coisa, um vaso de planta obstruindo aí essas saídas, né. Esse aí é o campus, se eu me lembro onde é isso aí, é em Caicó, esse campus aí. Acho que é. Não, peraí. Parnamirim. Parnamirim, tá? O auditório fica do lado direito, esquerdo de quem entra aqui, ó. E a entrada principal, tá? Então tem saídas para os lados, duas saídas para trás. Esse aqui é o bloco de salas de aula. Esse aqui é o campus Natal Central. Tá aqui o campo de futebol, né? Aliás, acho que é o único... Não, aqui o de Parnamirim também é bom, mas dos poucos campos de futebol que tem grama. Todos os nossos IFs têm campo de futebol, tá? Mas é muito difícil manter, porque consome muita água, né? Então, aqui no campus central, a gente tem um programa para coletar água de chuva e consegue aí, aqui também a gente não tem tanta estiagem, né, porque é litoral, consegue manter a grama aí desse campo, é o orgulho aí do campus, né? Então, aquele prédio ali principal, bloco B, o segundo andar, bloco C, o terceiro andar, então esse corredorzinho amarelo aí seriam as rotas de fuga que a gente consegue enxergar também, deixa eu entrar com o mouse aqui, a rampa, né, principal. Aqui nesse canto também tem uma escada, e aqui eu tenho um bloqueio, né, no andar térreo, tudo aberto, claro, que é a Praça das Rosquinhas, né, esse é o ponto de encontro que a gente usa para os nossos simulados, né, lá na Praça das Rosquinhas faz lá o sorteio dos brindes, né? E aqui é o prédio da Segurança do Trabalho, tem aqui uma escada e uma rampa aqui para a direita e a escada aqui. E aqui tem os outros prédios, não está aí o campus todo, claro, né? A gente vai detalhando, depois eu mostro para vocês no plano de emergência, a gente bota todas as plantas, né? Então, nas reuniões periódicas da brigada de incêndio, a gente tem que discutir, né, o calendário desses exercícios de abandono, também a função de cada pessoa dentro da brigada de incêndio, no plano de emergência, né? Quem é que ajuda a abandonar, quem dá combate, quem presta primeiros socorros. No nosso caso aqui, como a gente tem um setor de saúde, se a nossa norma interna pede que tenha alguém do setor de saúde na brigada de emergência, é esse pessoal que faz os primeiros socorros. Quem faz combate, normalmente, é o pessoal da manutenção. E os outros membros da brigada vão ajudar no abandono e na recepção do corpo de bombeiros. É claro, né, que quem tiver mais perto ali, se for um princípio de incêndio que você possa debelar, você já manda bala, né, não vai, não é minha função, né, você pega lá o extintor de incêndio e resolve. E é importante de saber também que um aluno pode ir lá apagar esse incêndio, o professor pode ir lá apagar o incêndio. E os professores, eles têm um papel também na nossa, não fazem parte da brigada de incêndio, não necessariamente, né, mas todo professor tem uma função no plano de emergência, que é conduzir as pessoas para a saída. Fechar a sua sala de aula, sair as pessoas, fechar a porta da sala de aula para evitar a propagação da fumaça, e ele vir trazendo seus alunos para, calmamente, né, sem gritos, sem correria, trazer para o ponto seguro, a gente abandonar o prédio, tá? E evitar que alguém queira voltar, às vezes alguém quer voltar ou não quer sair, né? Então o professor tem que fazer isso, ele é responsável pela sua turma. Tá? Também a gente discute nas reuniões de brigada as condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio, as nossas inspeções e a necessidade de manutenção que essas inspeções podem demandar. E também, claro, apresenta-se nessas reuniões esses problemas relacionados à prevenção de incêndio. E se ocorrer alguma mudança de layout, acho que tem aqui, mudança de layout, mudança dos sistemas, alguma coisa, discutir também nas reuniões periódicas. As coisas que podem esperar esse período, normalmente a gente faz uma reunião por mês, tá?
Aquilo que não pode esperar, a gente pode convocar, qualquer membro da brigada pode convocar uma reunião extraordinária, tá? E assim discutir esse assunto. No caso, um incêndio, vou fazer uma reunião extraordinária para tratar daquele incêndio. Fazemos lá a investigação do incêndio e fazemos uma reunião extraordinária para tratar das causas desse incêndio, o que deve fazer, se deve isolar aquela área, e se pode permitir que as pessoas voltem para aquela área, porque o incêndio não foi grave e tal. Temos que pensar nisso, né? E as extraordinárias, então, sempre que ocorrer um incêndio, for identificado algum perigo iminente que não possa esperar a data da próxima reunião ordinária para ser discutido e resolvido. Lembrar também, gente, que manutenção de sistemas não depende de aprovação da brigada de incêndio, tá? Qualquer funcionário pode detectar lá um problema e acionar o setor de manutenção e esse setor já providenciar essa manutenção, tá? Não precisa necessariamente pedir a bênção da brigada de incêndio, não, tá? Os setores de manutenção, eles funcionam também de maneira independente da brigada. É claro que quando recebe um documento da brigada alertando sobre um tema desse, de incêndio, vão priorizar, claro, né, essas manutenções aí. Quando ocorre também, né, uma alteração significativa dos processos, né, ou da área de layout. Mas, assim, o ideal é que essas alterações significativas sejam também previstas e trabalhadas, e as pessoas sejam treinadas antes que essas mudanças aconteçam, né, para quando acontecer já está todo mundo pronto para aquilo, e dessa maneira eu também trato desses assuntos nas reuniões ordinárias. Tá? Mas pode acontecer uma alteração por conta de uma coisa não programada, processo industrial que teve que se alterar repentinamente por algum motivo, uma falha, uma máquina, né, uma mudança de layout por uma manutenção corretiva, uma coisa que não pode ter sido programada. Então fazemos uma reunião extraordinária. Né? Tá? Quando houver a previsão também execução de serviços que possam gerar algum tipo de risco. Né? Vocês, agora não acontece mais isso, né, mas assim, quando aparecia uma musiquinha na TV Globo, assim, durante a tarde, né, aquela musiquinha, tan, 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 você já sabia que uma grande desgraça aconteceu, né, porque é uma notícia que não pode esperar o jornal da noite, né, então, plantão do telejornalismo, morreu o fulano de tal, o governo, sei lá, o presidente do Tibete, né, alguma coisa instantânea, né. Hoje em dia isso já não está tão assustador, porque a gente tem as notícias de maneira instantânea, né? Você bota o seu celular ali, você está vendo o feed de notícias ali, você sabe, quase na mesma velocidade que os órgãos de imprensa sabem, né, das coisas. Então, por exemplo, aqui, essa falha no WhatsApp que aconteceu essa semana, eu fiquei sabendo antes de ter uma chamada na TV, né? Porque alguém me liga, né? Rapaz, também tá com isso aí? Não sei, vamos ver aí, bota aí no Google. Né? Aconteceu tal coisa, né? Deve ter sido lá o Zuckerberg que entupiu algum fio lá do WhatsApp e tal, né? Então, aqui para as reuniões extraordinárias é isso, são assuntos que não podem esperar a data da reunião ordinária que é programada. Então, a gente pode acionar. Tá? E algumas coisas de incêndio também, a gente não precisa de reunião. Tá? Eu tive aqui agora uma notícia lá de Macau, né, do campus Macau, e precisava de um determinado documento lá, de trâmite no Corpo de Bombeiros, para andar um processo lá administrativo, e aí você resolve isso, não precisa levar isso para uma reunião de brigada para discutir e tal. Se vê com o setor responsável, foi o chefe da manutenção lá do campus que me pediu, e porque o diretor administrativo lá pediu para ele, né? Então ele me chamou, que eu também sou o presidente da brigada lá, mas assim, não só por isso, porque eu também estou envolvido nos projetos de incêndio de todos os campos aí. Eu sou o fiscal de contrato, né, do projeto de incêndio. Pronto, aqui vou mostrar para vocês esse simulado de abandono de Macau, isso aqui foi feito à noite. E a gente soou o alarme, estou filmando ali no escuro, que ali do lado está o bloco de salas de aula, e aqui é o bloco principal, tem salas de aula também, laboratórios aqui. E aí as pessoas vêm chegando, né, vai ser tocado o alarme ali, deixa eu ver se dá para a gente ouvir aí. Deixa eu adiantar aqui. Aí o pessoal vem chegando e tal, né? Certo?
E aí, chegando as pessoas, né, a gente sorteia os brindes. Como é feito esse evento aqui? Temos ainda 4 minutos aqui para terminar o nosso primeiro tempo aqui. Normalmente, eu peço ajuda da minha turma, né, que quando eu estou ministrando a disciplina, a minha turma ajuda a brigada de incêndio, né, então a gente separa a brigada de incêndio e mais a turma ali, eu já trago, claro, impresso, né, as senhas. Então, a gente imagina que em cada turno lá vai ter no máximo 500 pessoas. Trago lá 500 senhas. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, com o símbolozinho da brigada, de incêndio e tal. E aí, bota dentro de um envelopinho, ó, esse daqui é do bloco 1, sala número 1, 2, 3 e 4. Aí a gente divide as equipes para as pessoas irem nas salas de aula. É claro que previamente é autorizado pelo diretor do campus, é mandado um e-mail para todos os servidores, os docentes, os técnicos administrativos, avisando que naquele dia vai ter um simulado, que não é obrigatório participar. Quem estiver fazendo prova não precisa liberar os seus alunos, tá, naquele momento. Quem tiver em reunião, alguma atividade que não dê para interromper, não tem problema. E mesmo assim, no dia, né, todo mundo já sabe o que vai acontecer, a gente manda aí um zap também para os grupos de alunos aí do centro acadêmico e tal. E no dia a gente passa nas salas de aula, explica o horário, vai tocar o alarme, você sai, essa senha aqui vai ser para o sorteio de um brinde, guarde a senha. Vai sair caminhando, ninguém corre, ninguém grita, ninguém sai rolando pelo corredor, né? E se direcionar para o ponto de encontro. Nesse caso aí do campus, desse tipo de campus, é no hall de entrada principal, onde vai ser feito o sorteio de brindes e tal. Então, toca lá o alarme, eles vêm calmamente, a gente dispara o cronômetro, e quando passar a última pessoa pelo portão, a gente trava o cronômetro. Aí abre ali, já tem uma caixa de som, já está rolando um sonzinho ali. Ali em Macau, a gente põe o som da banda Grafite, que eles gostam muito lá. Corto o som, não preciso nem pedir atenção para ninguém. Quando eu corto o som, já todo mundo olha para na direção da caixa de som, já está lá o professor Ricardo com o microfone, né? Boa noite, bem-vindos, parabéns, todos sobreviveram e participaram desse evento aqui agora, tantas pessoas, porque eu contei as senhas que sobraram, né? 452 pessoas. E a gente abandonou em 6 minutos e 21 segundos. Então, parabéns a todos, esse é o tempo mesmo esperado. Vejam que não precisa correr, não precisa gritar, se a gente correr complica. Vai atrasar, inclusive, a gente pensa que adianta, mas atrasa, porque vai dar engarrafamento, né? Aglomeração, e então, aí sorteio os brindes, lá vamos para o primeiro brinde, uma bacia de pipoca, outro brinde, uma tábua para quebrar caranguejo, outro brinde, um carro 0 km, um carrinho de plástico, e aí sorteia lá uns 10 ou 12 brindes, uma caixa de chocolate, aí um saco de 30 pirulitos, aí quando eu entrego pro cara que ganhou, eu tenho que dividir com os amigos, os caras estouram o saco lá, já voa pirulito para tudo que é lado, e então a festa acabou, muito obrigado, podemos voltar para a aula agora. Não vai ninguém embora não, volta todo mundo calmamente para a aula e está feito o exercício, tá? Algumas críticas, né? É óbvio que eu vou sair por onde eu entrei. Não, senhor, nem sempre você pode sair por onde entrou. E aqui nesse simulado a gente faz o caso mais pior cenário, que é todo mundo saindo por apenas uma saída, a porta da frente lá, que é a rota mais longa, né? E mesmo assim conseguimos em 6 minutos abandonar. E aí o pessoal se acostuma, todo semestre a gente faz, e faço 3 vezes, faço de manhã, de tarde e de noite, os 3 turnos, normalmente o turno da tarde dá mais gente, né, porque a gente tem funcionários que trabalham das 7 da manhã até o meio-dia, e depois outros que pegam, 7 da manhã, desculpa, das 7 da manhã, manhã e tarde, né, e outros trabalham tarde e noite, então no período da tarde é quando se cruza esse meio expediente aí, essas pessoas, então é o horário que eu tenho mais servidores e também é o horário que eu tenho mais alunos, por conta da distribuição de turmas mesmo, normalmente o período vespertino tem mais alunos. Tá? Nesses campos de interior, a gente prioriza para o turno noturno os cursos subsequentes, né, e os cursos superiores, então já tem uma quantidade menor de alunos. E manhã e tarde os outros cursos, de maneira que manhã e tarde, à tarde dá mais gente, tá? Mas a gente faz nos 3 turnos todo semestre, normalmente no primeiro semestre, no começo do semestre, tá? E é muito comum, claro, todo semestre a gente tem novatos, né? Tem os alunos de primeiro ano, os alunos do primeiro semestre aí do nível superior também. Então, para eles é uma novidade ali, mas vamos aprendendo, né? Ok, gente, vamos para o intervalo. Alguma dúvida aí? A Maria está comentando da musiquinha da Rede Globo, né? E
nunca mais lançou a musiquinha, né? Não sei, tá? Hoje em dia, né, a gente tem tantos fatos, fatos marcantes o dia todo que ia ser música o dia inteiro, né? Então, tá muito agitado aí nossas comunicações. Não, Diga, mãe. eu percebi no vídeo que tinha um monte de gente saindo numa porta só, e outro monte lá atrás, bem empancado. Por quê? Não encontraram o caminho, foi? Uhum. Não, é porque ali tem dois blocos, aí tem uma possibilidade de você vir por fora, quando você sai do bloco de salas de aula, que é separado, esses campos Sim, pequenos, né? porque tem um bloco que o fluxo é bem rápido, e o outro, um Por que monte que de tem o gente. quê? Não entendi. Tem uma saída que o fluxo é bem rápido, e tem outra, Tem. Mas eu entendeu? Que faço você pela fica pior muito situação, que é empancado lá, porque muito se na pior empancado. situação a gente sai, nas melhores vai ser melhor ainda, entendeu? Então eu foco para sair todo mundo por uma saída só. Mas Sim, ali nesse mas do outro caso, lado ficou todo mundo parado lá. como é? Cortou. Do outro lado, na outra saída, ficou um monte de gente empancada. Um monte de pessoas empancadas lá sem sair. Entendeu? É porque eu não abri todas as portas. Ali na frente, vocês observarem, tem 3 portas de vidro. Então, quando tem um evento, alguma coisa, a gente abre tudo. Mas era para ter aberto, viu? Para todo mundo sair. Não, porque a gente simula para o pior cenário. Ah, tá bom, tá bom. Entendeu? Se no pior cenário der certo, aí, ok, tá tudo bem. Aí só vai, tende só a melhorar, né? Quando a gente Tá puder bom, abrir tá tudo. bom. De Tá qualquer forma, bom. essas portas, elas não são trancadas durante o expediente, não. Você pode ir ali, abrir o ferrolho ali e abrir ela, abre para fora. É possível isso também, mas a gente faz de propósito mesmo de afunilar, para a pessoa ter essa sensação de que consegue sair, dá uma filinha ali, mas sai. Tá certo. Tá bom? Para não se apavorar quando tiver uma situação real ali, o cara não achar que vai morrer carbonizado Me porque deu um frio atrasou. na barriga. Parecia que eu estava naquele grupo ali, empancado ali sem sair. É, Tá bom. fica complicado, né? Outra coisa importante nessa aglomeração é que a pessoa não consegue levar a perna à frente, então é muito fácil você tropeçar, né? Prensado, né? Ali não acontece isso porque a gente controla. Mas no pânico tem que tomar cuidado com isso, né? De você ser imprensado. Por isso que aí sim a largura das portas tem que ser dimensionada para não acontecer isso. Como a gente tem outras 6 saídas nesse prédio, jamais vai dar essa aglomeração aí, né? Sim, tá Já é bom. projetado para evitar isso. Mas na simulação a gente complica um pouquinho para dar uma emoção, né? Ok, vamos para o intervalo então, 15 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta.